Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem fala é Alisson Fernando e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho mais sobre Photoshop, Adobe Photoshop CC, tá? Lembrando que na última aula realizamos uma edição digital, né, que ela é denominada Virtual Tuning. A gente fez a edição de um Golf. Hoje eu vou trazer para vocês a substituição de cor, tá? É bem simples, não tem nada de complicado. Se vocês acompanharem aqui passo a passo como que é feito o procedimento, vocês vão ver que é bem sossegado, vocês vão conseguir fazer isso de uma forma bem tranquila e bem direta. Lembrando que esse recurso vale para qualquer tipo de edição aonde você necessita a troca de coloração, tá? Eu pretendo trazer mais algumas videoaulas sobre Photobook, onde eu vou também inserir o recurso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é a matiz e saturação, tá ok? Então vamos começar. Aqui eu já tenho uma foto aberta, tá? De um Porsche Cayenne. Como vocês podem ver, a coloração original é branca. Vamos realizar os testes para uma cor que fique, né, que orne com a imagem, que a gente consiga manter o realismo, tá ok? Vamos lá. Igual vocês acompanharam na aula passada, na aula anterior, para a segurança então do nosso trabalho, eu vou duplicar a camada com Ctrl J, tá? Observem aqui que já duplicou. Vou ocultar a camada de baixo, vou alterar aqui para base, né? E vou dar um Enter, ou seja, é a foto que a gente vai estar trabalhando então. Feito isso, vamos lá, vamos aplicar o efeito. Qual que é o efeito que a gente vai usar? Na lateral direita inferior, vocês estão vendo que tem um ícone aqui, né? Tem uma bolinha aqui, ó, metade preto, metade branco. Aqui tá onde eu costumo chamar de máscara de efeito, tá? Ou seja, por que é máscara de efeito? Vou aplicar aqui primeiro e já vou mostrar para vocês. A gente vai trabalhar aqui, ó, matiz e saturação. A partir do momento que você clicar na matiz e saturação, vai abrir essa box. Nessa box é importantíssimo que vocês habilitem esse tiquezinho aqui, ó, nessa opção colorir. Observem que ele vai colocar uma película bem avermelhada por cima da foto, né? Então quer dizer que esse é o efeito que vai realizar a substituição da cor do nosso carro, então. Por que eu gosto de chamar isso aqui como máscara de efeito? Vou fechar aqui agora, que por enquanto não vai ser necessário. Observe que acima da camada base eu tenho a camada matiz e saturação, certo? Essa camada é a máscara, porque se eu desabilitar o módulo de visualização dele aqui, olha lá, eu vou voltar até a coloração original da minha foto. Então quer dizer o quê? Que pelo fato da camada de matiz e saturação estar acima da camada base, significa que o que acontecer de efeito nessa opção, ela vai influenciar na visualização da minha foto. Então é aqui que está o segredo e o porquê que eu chamo então de máscara de efeito, tá? Vamos lá então? É o seguinte, para a gente trabalhar esse recurso de uma forma bem sossegada, bem tranquila, eu preciso explicar para vocês também um pequeno e importantíssimo detalhe. Tá vendo aqui nas opções de coloração, tá? O plano 1 e o plano 2, né? Eles precisam estar com as colorações resetadas. Lembrando, né, que para resetar é só você apertar a letra D de dado do seu teclado. Eu apertei aqui, ó, habilitou já. O preto e o branco. Então tem que obrigatoriamente estar o preto e o branco aqui para a gente conseguir trabalhar na camada de matiz e saturação. Lembrando que se vocês observarem aqui, ó, ela está selecionada, tá? Como que eu tenho certeza que aqui está resetado tudo para o branco, tudo para o preto? Vamos lá, duplo clique no primeiro plano. Vocês vão verificar aqui, ó, que está tudo F, né? São 6 letras F, então quer dizer que é o branco. E o de baixo, que é o preto, 6 zeros, quer dizer que é o preto. Então, fechou. Aqui então já está resetado, tá? Por quê? Quando apertar o B de bola, ele vai chamar aqui então o nosso pincel. Eu vou dar um botão direito para tirar, na verdade, para trabalhar a matiz e saturação. Eu não gosto esse tipo de trabalho em específico, tá? Substituição de cor automotiva, por exemplo. Eu não gosto de trabalhar com pincel esfumaçado. Eu gosto de trabalhar com pincel com perímetro perfeito. Então eu vou utilizar ele, vou aumentar um pouco o tamanho aqui. Aí vai depender o tamanho do pincel de acordo com o tamanho da resolução da sua foto. Como eu estou com uma foto aqui de mais de 2.000 pixels de largura, então, né,
eu tenho aqui uma imagem grande, então vou ter que aumentar o tamanho do pincel. Isso aqui tá bacana. Então vou deixar até redondo aqui, ó, certinho, 95. Pronto. Por que nós tivemos que resetar a coloração preto e branco? Pelo seguinte, o X no teclado troca as colorações dos planos. Ó, plano branco, plano preto. A partir do momento que eu troco o X, ele troca a coloração. No preto, se eu clicar sobre a imagem, observa que o efeito apagou. Tá vendo? Então é assim que funciona. O pincel preto sobre a camada, sobre a máscara de matiz e saturação, ele remove o efeito. Tá vendo, galera? Ó. Já o branco, apertei o X novamente, trocou a coloração. Já o branco, ele coloca o efeito. Então, com o preto eu removo e com o branco eu acrescento. Tá? Lembrando que eu estou aqui na camada de matiz, estou com o pincel. Então vamos começar a fazer o nosso trabalho aqui. Eu vou começar a remover. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo o carro, tá? Vou utilizar aqui, ó, vou apertar o P de pato, vai habilitar aqui a Pen. Eu vou começar a realizar então o processo de seleção do carro. Vai demorar um pouquinho, galera, então eu vou dar uma acelerada no vídeo. Volto com vocês quando já tiver tudo selecionado, tá ok? Pessoal, voltando aqui, eu voltei um pouco antes para me revisar com vocês a utilização da caneta. No outro vídeo sobre edição, eu comentei que eu não gosto de utilizar os laços de seleção, por deixar algumas falhas na hora de realizar o processo de seleção mesmo, tá? Ou seleção ou recorte. Então eu prefiro usar a caneta, por mais que ela dê um pouquinho mais de trabalho, ela é muito mais viável e te dá uma qualidade melhor de trabalho, tá ok? Então aqui eu tô... Opa! Quebrei o ponto. Então aqui eu tô terminando a seleção, tá? Então lembrando, ó, a partir do clique que você utiliza a caneta, você tem que pressionar e arrastar, caso você queira dar uma curvada na linha, tá? Ó, e com o Alt eu quebro o ponto para que eu possa continuar realizando a modelagem da linha, vamos dizer assim, do perímetro que eu preciso selecionar, tá ok? Ó, Alt, quebrei. Então selecionou aqui. E assim a gente vai fazendo até concluir toda a seleção. Pronto, pessoal. Então eu selecionei aqui em volta do carro, tá? Vou pressionar nesse exato momento o Ctrl Enter, vai transformar todo o contorno que eu fiz em seleção, certo? Igual eu fiz na aula anterior de Photoshop, eu vou deixar os principais atalhos novamente na inscrição do vídeo, tá? Que aí vocês vão conseguir visualizar ali certinho e utilizar também no trabalho de vocês aí, que vai agilizar bastante, fica mais dinâmico, você tem um pouco mais de velocidade na produção do seu material. Então, Ctrl Enter, transformei o contorno que eu realizei com a caneta em seleção. Agora eu preciso inverter a seleção. Por quê? Porque eu preciso remover primeiro aqui o efeito da máscara que ficou no cenário da foto. Tá? O efeito ele só tem que existir onde está a lataria do veículo. O restante, não. Ah, mas o Alisson, ainda tem o vidro, tem o farol. Vamos por partes, galera. Primeiro, vamos retirar o efeito, a máscara de efeito da matiz e saturação do cenário. Eu posso pressionar o Ctrl Shift I, igual eu fiz aqui, ó, ele inverteu, tá? Ou eu posso vir aqui em selecionar e inverter. Observem aqui que tem já o atalho. Outra dica, não me recordo se eu passei isso na aula anterior, mas já aproveitando a deixa aqui para explicar para vocês. Em cada menu que você vier no Photoshop, que existir aqui na frente os atalhos, quer dizer que é o atalho do recurso. Então é uma forma de você estudar e aprender também. Então o Ctrl O ele é o abrir, o Ctrl N ele gera um novo arquivo, assim como aqui no selecionar, para selecionar tudo é um Ctrl A, para cancelar a seleção é um Ctrl D, para inverter, que é o que a gente precisa nesse exato momento, é o Ctrl Shift I, tá? Então essa aqui é uma forma que você consegue identificar aqui, ó, os principais atalhos dos recursos que estão dentro dos menus, tá ok? Então vamos lá, selecionar e inverter.
Pincel na cor preta, como eu tinha explicado para vocês. Vou aumentar o tamanho aqui do pincel bem maior para a gente conseguir agilizar o processo. E agora eu clico seguro e vou passando durante toda a foto, removendo então o efeito da onde eu não preciso que ele esteja. Removi, quando eu soltar o clique, observa aqui na camada, aonde está branco é onde o efeito sobrou, que é aqui no veículo no caso, tá? Vou lá selecionar, cancelar seleção ou Ctrl D, e agora eu começo a fazer o acabamento, que é os detalhes aonde, né, aonde não pode ter a coloração. Para ficar mais fácil, vamos dizer assim, ó, se eu ocultar e habilitar, eu consigo ver aonde tem efeito e aonde não tem, né? Inclusive aqui, ó, vou diminuir um pouco o pincel aqui. Aqui ficou uma falhinha. Tá vendo? Na hora de fazer a seleção eu acabei removendo demais. Ó, vou trocar aqui para o branco e vou consertar aqui. Beleza. Essa peça ela é toda preta. Então vamos lá. Cor preta, pincel com perímetro perfeito. Botão direito aqui ele abre a opção, tá? Ou você pode vir aqui também, ó, mesma coisa. Vou aumentar o tamanho e vamos começar a remover. Bem com cuidado. Pronto. Aqui vou reduzir mais ainda o pincel e vou remover. Aqui, na verdade aqui é tudo preto. Ó, vou apertar o X para trocar para o branco. Posso corrigir aqui também, ó. Acabei removendo demais. Vou passar aqui, ó. Aí eu troco para o preto. Na verdade tem aqui. Preto e vou removendo. Ó, aqui. Aqui na grade frontal, mesma coisa. Aqui como a peça é um pouco maior, então posso aumentar o tamanho da ferramenta aqui, do pincel. Pessoal, eu não estou utilizando a mesa digitalizadora, estou fazendo no mouse, tá? Então, se você tiver a mesa digitalizadora, com certeza vai te ajudar. Ela te dá um pouco mais de liberdade, mas como eu estou acostumado mesmo no dia a dia e tal, trabalhar direto com o mouse, então estou utilizando o mouse, para vocês verem que é possível, tá? Tem muita gente que determina algumas regrinhas, você precisa da mesa para poder fazer. Não, você não precisa. Se tiver, claro, melhor ainda, mas não é obrigatório, tá? Aqui vou reduzir mais também, ó, para fazer a parte menor. Isso aqui é um trabalho, pessoal, que tem que ter calma. Tem que ter muita paciência. Para ficar um trampo bacana, não dá diferença nem nada, tem que fazer com calma. Eu já vou explicar para vocês como que a gente testa as cores depois que tiver tudo removido da onde não pode ter o efeito. Aqui. Ó, aqui ainda ficou uma pontinha, então vamos lá, reduzir bem aqui. Aqui também. Ó, vou trocar aqui para o branco, eu posso corrigir aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui.
Eu vou remover da grade inferior. Aqui eu vou usar a caneta, tá? Que é muito pequeno. E mesmo o pincel estando com um tamanho bem reduzido, ele ainda vou ter dificuldades para remover. Então aí nesse caso é melhor a gente fazer uma seleção aqui. Selecionei, vou dar um Ctrl Enter, pincel na cor preta, removo, Ctrl D, cancela a seleção. Ó, aqui ainda ficou um pedacinho, então vamos lá. Pincel branco, vou reduzir bem o tamanho aqui, reduzir para um 4. E eu passo arrumando, corrigindo. É quase que um procedimento cirúrgico, tá, gente? Tem que ter calma mesmo, não adianta. Para ficar bacana, tem que ter calma. Aqui tá certo, vamos remover aqui da placa. Vamos ver a peça inferior aqui. Aqui a peça ela tá um pouco mais aberta, então dá pra gente fazer direto. Vou trocar aqui para o branco novamente, aí eu corrijo onde acabou removendo demais. Eu vou remover agora aqui do ícone, do logo da Porsche, tá? Eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou colocar aqui o preto, vou apagar tudo, o efeito, volto para o branco e venho só contornando. Esse detalhe da troca de coloração e o pincel na camada de matiz e saturação é o segredo do seu trabalho sair perfeito. E claro, paciência, tá, galera? Tem que ter paciência. Ó, preto, vou aumentar o tamanho novamente do pincel, já removo essa parte mais excessiva. Pronto. Vamos ver o antes e depois? Vamos lá, já vou explicar para vocês como que, então, né, a gente realiza a troca da cor. Como que a troca da cor é feita? Na camada do efeito, da matiz saturação, existe essa bolinha. Lembra que eu fechei a box que tinha aparecido? Vou dar um duplo clique, ela vai voltar. Agora eu posso escolher a cor, tá? Eu vou colocar aqui, ó, mais escuro ou mais claro. Aqui a cor que eu quero utilizar. Por exemplo, vou colocar aqui um tom de azul mais forte. Posso deixar ele mais claro, posso deixar ele mais escuro, tá? Vou colocar aqui um tom de amarelo. Vou deixar ele um pouco mais claro. Olha lá, pessoal. Tá bom? Aí você vai escolhendo a cor que você achar bacana pro teu projeto. Eu vou deixar aqui um tom mais avermelhado. Aqui, bacana, gostei desse tom. E vou terminar o resto do projeto, tá? Já vou retornar já com o carro todo, então pronto, vou retirar todo o excesso aqui e já apresento o projeto final para vocês, tá bom? Já volto, galera. Voltando, galera, então já concluí aqui a remoção do efeito de coloração de todas as peças, tá? Então vamos escolher a cor final agora do nosso carro aqui. Então, ó, duplo clique nessa bolinha metade preto, metade branco, ele abre a escala de coloração novamente e aí a gente tem a oportunidade de escolher a cor desejada para o projeto, tá? Então aqui, ó, como vocês podem verificar, como eu removi, né, toda a coloração onde não era necessário que tivesse, então você pode trocar a cor para qual você quiser, você já tem a noção exata de como que vai ficar, tá ok? E aí você pode aí fazer os testes da maneira que você achar melhor, colocar um vermelho Ferrari ou algo do tipo, né? Deixar mais escuro, mais claro, aí vai do seu gosto aí, tá ok? Lembrando que essa máscara de matiz e saturação, ela vai te dar 3 níveis.
a matiz, que é a coloração, a saturação, que é a intensidade da cor, e a luminosidade, que seria o brilho e sombra. E aí você acerta aí de uma forma que possa ficar bem show. Ó, por exemplo, o vermelho aqui ficou muito bacana e o tom de amarelo também, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aulinha. É uma aula bem mais direcionada a um assunto específico, porém leva tempo, né? Matiz saturação pode ser utilizado em qualquer tipo de trabalho que for necessário a troca de cor, tá? Então é bem simples, é bem fácil, só é trabalhoso. Que nem eu costumo dizer, nada é difícil. Às vezes dá um pouco mais de trabalho do que outras coisas, mas no final fica bem interessante o trabalho, tá ok? Vou deixar a foto do antes e depois para que vocês possam realizar a comparação aí do nosso trabalho aqui, do nosso projeto da aula de hoje, tá ok? Pessoal, fico muito feliz pelo feedback que estou tendo das últimas aulas, agradeço de verdade quem está acompanhando. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou vir com mais algumas aulas sobre parte gráfica. Estou já com algum script já pré-montado para alguma coisa voltada para programação, que é outra área que eu curto bastante. Então tem muita coisa para ver aí. Vou tentar soltar pelo menos no máximo 2 vídeos por semana, tá ok? Então deixa aí sua sugestão. Agradeço quem está acompanhando. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Até mais, galera. Falou, tchau, tchau.